Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo B3 do livro de revisão, membrana celular. A membrana celular também é conhecida como membrana plasmática e tem a função de proteger a célula. Ela é formada por lipídios e proteínas, por isso ela é chamada de lipoproteica. Nela também encontramos o glicocálice, que é uma espécie de identificação da célula. É através do glicocálice que a célula pode se reconhecer. Por exemplo, é através do glicocálice que os neurônios se reconhecem para formar o tecido nervoso e os outros tecidos também. Pela membrana plasmática também vai acontecer o transporte de substâncias, né? Ou seja, a substância vai poder entrar e sair da célula. O transporte passivo é aquela passagem de substâncias sem gasto de energia. A difusão é um tipo de transporte passivo, onde o soluto, que aqui no esquema é representado pelas bolinhas, atravessam a membrana até que as concentrações se igualem. Isso, por exemplo, acontece com os gases, né? Quando eu tenho mais gás oxigênio dentro dos alvéolos do que nas veias e artérias, eles atravessam para a veia e artéria. Quando eu tenho mais oxigênio nas veias e artérias do que nas células, eles atravessam para a célula. Então, isso é a difusão, passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A difusão facilitada é quando esse transporte acontece com a ajuda de uma proteína, como é o caso da glicose, que precisa da insulina para atravessar a membrana plasmática. Nós vamos ter também a osmose, né? No caso da osmose, é a passagem do líquido, ou seja, do solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por que do meio menos concentrado? Porque o meio menos concentrado tem mais líquido. O meio mais concentrado tem mais soluto. Então, por isso, a osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E olha o que acontece com as hemácias, né, no experimento. Se você coloca a hemácia no meio hipertônico, ou seja, no meio mais concentrado, o líquido de dentro da hemácia sai. E a hemácia vai acabar murchando, porque esse processo só é interrompido quando as concentrações se igualam. E como a hemácia é uma célula microscópica, né, essa concentração não vai conseguir se igualar, a hemácia vai murchar. Quando você coloca a hemácia no meio isotônico, ou seja, a concentração é igual tanto fora quanto dentro da célula, nada acontece, ela fica em equilíbrio. Quando você coloca no meio hipotônico, ou seja, o meio externo está menos concentrado do que o meio interno, a água vai entrar, até que a hemácia vai estourar. Isso também vai acontecer com a célula vegetal. Porém, a célula vegetal fica túrgida, ela não estoura, tá? Porque por causa da parede celular. Né? E aqui você tem a hemácia, a célula murchando, tá? O transporte ativo é aquele transporte que acontece com gasto de energia. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é o que mantém o equilíbrio dos impulsos nervosos. E eu sempre preciso que a concentração de sódio e potássio fique desigual dentro e fora da célula. Então, para manter esse desequilíbrio, há um gasto de energia, porque a tendência é que as células se igualem. Nós também vamos ter, né, o transporte em bloco, que é o englobamento de partículas. Quando eu tenho englobamento de uma partícula sólida, eu chamo de fagocitose, como a gente tem aqui no exemplo, né? Por que é um gasto de energia? Porque olha o que a membrana plasmática faz para englobar, né, a partícula que ela deseja. E depois dessa partícula englobada, ela é digerida pela célula. O nome dessas elevações da membrana plasmática é pseudópodes. A pinocitose é um processo parecido com a fagocitose, sendo que é a passagem de líquido para o interior da célula. A membrana também tem que fazer uma deformação para que esse líquido ocorra. Já a exocitose é justamente a passagem a saída, né, de substâncias para o meio externo, também com gasto de energia, ok? As células também vão ter
né? A membrana também vão ter algumas especializações chamadas de microvilosidades, né? Quando a gente tem aí um espaçamento, né, um aumento da membrana plasmática. Olha aqui o aumento, né? Como a gente pode ver então aumenta um alcance maior da membrana plasmática. A zona de eclusão, que é a junção de duas células bem próximas, e o desmossomos, que fosse uma espécie de cola, ok? Então, gente, nós vamos encerrando por aqui. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 26 e da página 27. Bom fim de semana. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp.